Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé vai ao ar todas as segundas e terças-feiras. É um programa evangelístico que tem como objetivo levar a palavra de Deus ao seu lar, ao seu coração. Portanto, queremos agradecer a sua audiência por esse tempo que você tem nos acompanhado. E também quero fazer os agradecimentos ao nosso pastor Eliseu Torres, que tem nos cedido o seu gabinete pastoral todas as semanas para gravarmos este programa. E agora, meu caro telespectador, eu te convido para agradecermos a Deus, para fazermos uma oração de agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia, por esta tarde, onde estamos aqui, Senhor, para divulgar, para anunciar o Evangelho, cumprindo o Teu mandamento. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que estão nos escutando. Oro por elas, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, que o Espírito Santo esteja com eles e que cada palavra que eles recebam sirva de vida para o corpo, para a mente e para o espírito, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. Nós estamos com o tema, durante este mês, que é Vencendo as Tempestades. E as tempestades surgem de várias maneiras, a gente sabe disso, né? E o que caracteriza uma tempestade natural, geralmente são ventos fortes, né? Chuvas, trovões, relâmpagos, furacões e tantas coisas mais que nos assustam. Mas todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades. Assim como existem várias formas de tempestade, existem também várias maneiras de nos refugiarmos ou de vencermos essas tempestades. E a Bíblia fala de tempestades naturais e tempestades também espirituais. E hoje nós vamos trazer uma tempestade muito conhecida que Jesus enfrentou junto com os seus discípulos, é uma passagem bem conhecida, que está em Marcos, no capítulo 4 e o verso 35. E nós vamos tirar várias lições dessa tempestade. E antecipando, né, se Jesus, aqui na terra, ele enfrentou tempestades, e como nós não enfrentamos? Claro que as tempestades estão aí, não só no mundo físico, mas na vida familiar, na vida social, na vida pessoal. E nós vamos trazer o exemplo de Jesus, ninguém melhor do que ele, para nos ensinar como vencer as tempestades. Então, no capítulo 4 e o versículo 35 do Evangelho de Marcos está assim escrito: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo?
Ainda não tendes fé? Veja que parte interessante, que passagem interessante. Jesus ia passar para um outro lado do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é denominado como Mar da Galileia. E ele entrou no barco com os discípulos. Jesus tinha certeza para onde ele ia. E os discípulos eram exímios pescadores, eles conheciam bem a navegação. E Jesus foi descansar. Mas lá para um dado momento, levanta-se uma tempestade. Geralmente as tempestades vêm inesperadamente. E quando essa tempestade se levantou, não foi uma pequena tempestade. Foi uma tempestade com ventos muito fortes, chuvas, e o barco começou a encher de água. E os discípulos ali lutando com as suas próprias forças para livrar o barco de ir a pique, tirando água com certeza, né? E a chuva caindo, relâmpago, essas coisas. Mas Jesus estava descansando na polpa do barco. Em dado momento, os discípulos, não é possível que nós vamos morrer. Vamos acordar o mestre. Estou aqui parafraseando. E chegaram e acordaram o mestre. E disseram para ele: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Veja que exemplo maravilhoso de Jesus diante de uma tempestade. A tempestade não estava pequena, estava forte. Os discípulos, como nós já falamos, eram exímios pescadores, tinham conhecimento daquele mar, que eram ali que eles passaram a vida antes de serem discípulos de Jesus, pescando. E naqueles momentos eles se atemorizaram. Eles ficaram com medo. E eles disseram: vamos morrer. Do jeito que nós estamos aqui, vamos morrer. Mas existia uma palavra de comando de Jesus: vamos para o outro lado. E Jesus confiava naquilo que ele falava. A palavra dele era verdadeira. Jesus era Deus, ele como filho de Deus, ele tinha consciência de quem ele era. E quando aquela tempestade se levantou, que os discípulos o acordaram, ele apenas ficou de pé e usou a sua palavra e disse: aquiete-se, acalme-se. Esta foi a forma de Jesus vencer uma tempestade, mandando que a tempestade se aquietasse, se acalmasse. Você está entendendo que as tempestades na vida, elas obedecem a um comando? Mesmo que essa tempestade seja forte, se você se levantar em posição, se você tomar as rédeas daquela situação, você não vai a pique. Não lutando com as suas próprias forças, mas com o domínio próprio, a fé e a confiança em Deus. Porque quando Jesus se levantou, ele se levantou na confiança, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era filho de Deus, que ele tinha uma missão para cumprir e que aquele não era o momento dele ir. E outra, as coisas estavam abaixo dele. O céu, a terra, o mar, tudo lhe obedeciam. Por quê? Porque ele era filho de Deus, mas porque ele tinha recebido a autoridade do Pai. E você sabe que o Senhor Jesus nos deu a mesma autoridade? Ele disse, você pode estar dizendo: Jesus mandou se aquietar e o mar se aquietou, a tempestade se aquietou, porque Jesus era Jesus. Mas lá em João, no capítulo 14, você vai ver o que foi que Jesus disse. Ele também nos deu a mesma autoridade que ele recebeu. João 14, 12, Jesus disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Ou seja, Jesus acalmou aquela tempestade, mas ele disse que nós podíamos fazer
as mesmas coisas que ele fez, porque ele estava indo para o Pai. E até maiores, ou seja, porque teria mais tempo aqui na terra. Então, como Jesus usou aquela autoridade, mandou o mar se aquietar e houve completa bonança. Os discípulos já andavam com Jesus há um bom tempo, ou seja, mais de um ano. Mas quando eles viram que o mar e o vento se aquietou à ordem de Jesus, eles ficaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, no versículo 40 diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, não é razoável ficar com medo. Não é razoável tremer, como diz o ditado, tremer na base. Porque o medo é inimigo da fé. Quando a gente confia, a gente sabe em quem crê e sabe o Deus que nós conhecemos e cremos, nós confiamos, entregamos a Ele e dizemos para a nossa alma: aquieta-te, acalma, vai dar tudo bem. E se for algo que vem ao seu encontro, você tem autoridade de falar para aquele mal, para aquilo que está lhe atemorizando: aquiete-se em nome de Jesus. Esta foi uma forma que Jesus encontrou para aquietar a tempestade. E essa mesma forma você tem, porque ele disse que aquilo que ele fez, nós faríamos também. Nós temos essa mesma forma de falar para as circunstâncias, de falar para as tempestades da vida, que elas se aquietem e você vai gozar calma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei se você sabe, as tempestades que se levantaram ali no mar, e como muitas outras que levantam-se aí, não é coisas vindas de Deus, não. Porque se fosse, Jesus não tinha mandado parar. Jesus mandou parar, Jesus não ia mandar parar algo que Deus enviou. Porque Jesus estava mostrando ali que as circunstâncias surgem diante de nós. Nós somos sujeitos a quaisquer circunstâncias, a tempestades. E a maneira de nós vencermos ela é nos refugiando. Assim como nas catástrofes naturais, a maneira que as pessoas têm de se livrar de tempestade é indo para abrigo, é reforçando a sua casa, ou fugindo para outros lugares, não é isso? Mas sempre tem uma maneira de como se vencer uma tempestade. E esse exemplo que Jesus nos deu foi um exemplo maravilhoso. Foi de autoridade. Foi de confiança e no comando de uma palavra. Porque a palavra saída de nossos lábios com fé, naquilo que Deus nos prometeu, com certeza nós vamos ser vitoriosos. Então não tenha medo quando as circunstâncias chegarem diante de você. Olhe para Jesus e use o que Ele lhe deu. O poder do nome dele, como ele disse, que vos dou autoridade. Ainda diz mais lá na frente, no capítulo, em Lucas, que diz, que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano. Veja como Deus é maravilhoso. Ele não nos deixou aqui à toa. Ele não nos deixou aqui desprovidos. Ele nos deixou com essa autoridade no nome dele. Vimos também outro fato sobre outra tempestade que Jesus enfrentou. E eu queria convidar você para vermos também que tipo de tempestade foi essa. Foi Jesus andando também com os discípulos. Ele sempre andava com os seus discípulos e algo que ele passava, ele trazia um exemplo para nós todos, não só para aquele tempo, mas para nossos dias de hoje. Porque como Jesus andava com os seus discípulos, ele hoje anda conosco. Ele está ao nosso lado. Ele não está corporalmente, mas ele está na pessoa do Espírito Santo. Então não se atemorize,
porque Ele está do seu lado. É melhor você se aproximar do Senhor, confiar nele, tomar uma posição que você é superior àquilo que está vindo ao seu encontro e se fazer parceria com Deus, de que ficar com medo ou começar a lutar contra as tempestades com a sua força. Porque nós sabemos que as nossas forças, por grandes que elas sejam, há momentos que não tem condição de superar. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Outra tempestade que Jesus enfrentou, e essa foi muito interessante, porque ele mostrou que o que ele fez e o que ele estava fazendo, os discípulos também podiam fazer. Ele não só deixou na teoria, como ele mostrou na prática. Veja aqui, no capítulo 14 de Mateus, e o versículo 22, fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus estava de novo com os discípulos, pediu que eles entrassem no barco, fosse para o outro lado, geralmente era o mar da Galileia. Jesus sempre andou pregando ali de um lado para o outro. E ele pediu para os discípulos ir na frente, enquanto ele ia despedir a multidão, que ele tinha feito uma multiplicação de pães e peixes, e a multidão estava ali junto dele, mas ele precisava ir para o outro lado, ele tinha uma missão para fazer do outro lado. E ele disse para os discípulos: ide adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Eis aí algo que é bom você prestar atenção. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não deixava a conexão com o Pai. Ele estava em oração, ele estava em comunhão com Deus. Isso é muito importante para nós humanos. Se Jesus, filho de Deus, ele precisava estar em comunhão com o Pai, levando as suas necessidades e também pedindo aquilo que era necessário para ele fazer, ouvindo o Pai, imagine eu e você, não é? Então ele subiu o monte e foi orar. Ao anoitecer, isso ele foi no finzinho da tarde, né? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, a multidão já tinha ido e Jesus ficou no monte orando sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, os discípulos iam sozinhos no barco, Jesus tinha ficado no monte, e lá, para certo momento, o vento começou a fustigar o barco. Ou seja, levantou-se um vendaval e o barco não estava sem direção, porque o vento levava para um lado e para o outro. E com certeza os discípulos estavam ali também com muito medo, porque não é fácil enfrentar uma tempestade. Dependendo da tempestade, não é fácil, né? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Veja, eles passaram a noite toda velejando e não chegaram do outro lado. Não estava sendo fácil, porque no finzinho da tarde eles saíram e alta madrugada Jesus vai encontrar com eles. Jesus sabia de tudo, como devia estar ali a dificuldade, mas Jesus queria ensinar para eles, Jesus queria mostrar para eles o poder que Jesus tinha e o poder que eles tinham também dado por Jesus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja essa forma de Jesus vencer a tempestade. Jesus foi andando sobre ela. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Veja aí a palavra medo de novo. Eles tiveram medo lá na tempestade, quando o barco estava cheio de água. Tiveram medo e foram acordar Jesus. E Jesus disse: por que vocês têm tanto medo? E nessa vez, de novo, eles saíram e gritaram uns para os outros, aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu,
Não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Se você anda com Jesus, não tenha medo. Ele está ao seu lado. Ele está dizendo coragem, você vai vencer. Você é vitorioso, porque eu estou do seu lado. Eu venci, ele disse, eu venci. No mundo tereis tribulação, tereis aflições, tereis vendavais, tereis tempestade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci e estou com você. Porque quando Jesus partiu, ele não nos deixou órfãos. Nós sabemos, está lá escrito em João, no Evangelho de João 14, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro, ou seja, um igual, um consolador, que vai estar convosco para sempre. Você já pensou? Você tem um outro Jesus, um outro Deus, vivendo em você e com você para sempre. Para que temer? Para que ficar com medo, já que nós sabemos que o medo não leva a lugar nenhum? Você sabe quando a pessoa tem uma crise de medo, ela treme, ela não se controla, ela vai a pique. Mas aí Jesus estava dizendo, olha, não tenham medo, coragem, sou eu. Então, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro fez um desafio a Jesus. Ele não estava reconhecendo. Talvez a chuva estava tão forte, com a noite, com neblina, não sei, que não dava para ele enxergar bem. Eles pensaram até que era um fantasma. Mesmo Jesus os acalmando, Pedro duvidou. E disse, se és o Senhor, manda que eu vá ter com você, andando sobre as águas. Aí Jesus disse o quê? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Que coisa linda! Pedro obedeceu a palavra de Jesus, confiou naquela palavra. Mesmo com aquele vendaval e aquela chuva forte, ele deu um passo de fé, de coragem, botou o pé sobre a água e foi andando por sobre as águas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Veja aí, o medo voltou. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Veja esse episódio aqui, presta atenção. Jesus mandou que Pedro viesse ao seu encontro. E Pedro foi. Ousou em fé, confiou na palavra do Senhor e foi. Mas, em dado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus, tirou o foco do Senhor, olhou o vento que estava em lado, olhou a circunstância que estava ao seu lado e foi a pique, estava indo a pique, estava afundando. É isso que acontece quando a gente deixa de confiar, de olhar para Jesus. Não tem outro caminho a não ser afundar. Mas Jesus é tão misericordioso, tão amoroso, que olha o que ele fez, que ele disse. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Nós temos ainda esta oportunidade. Mesmo que a gente tire o foco de Jesus, mesmo que a gente saia da presença do Senhor, mesmo que a gente comece a afundar, nós ainda temos um livramento, que é dizer, Senhor, socorre-me. Imediatamente, está escrito aqui, versículo 31, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha o que Jesus disse, homem de pequena fé. Como é que está a sua fé em Jesus Cristo? Jesus estava ali perto dele, mas Pedro tirou o foco do Senhor. Em algum momento, ele tirou a confiança de que ele estava podendo ir até Jesus, que ele estava andando sobre aquele vendaval.
que aquelas circunstâncias estavam debaixo dele. Ou seja, nós temos o poder de, como eu já disse aqui antes, né, que Jesus disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões, e nada vos fará dano. Então, nós temos autoridade no nome de Jesus de transpor, de andar por cima das circunstâncias, sejam elas pessoais, sejam elas sociais, sejam elas familiares. Não deixe seu coração, sua fé se abater, porque Jesus está presente. E ele, no momento que ele gritou: o Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a palavra hoje é essa: por que você está duvidando? A pergunta é: você está duvidando no poder do Senhor? Você está duvidando que Ele é poderoso para fazer muito mais além, como está escrito lá em Efésios, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós? Ah, meu caro ouvinte, se você soubesse o poder que Deus nos deu, quando Jesus esteve aqui, aquele tempo todo, ensinando a sua palavra, ele deixou grandes exemplos, e não somente deixou exemplo, como ele disse: olha, assim como eu faço, vós fazeis também. Eu estou indo, mas eu deixo vocês aqui na terra, para fazer as obras do meu Pai. Jesus veio aqui com a missão de apenas cumpriu um evangelismo de 3 anos e pouco, mas ele deu o poder dele para a continuidade da igreja, da sua obra aqui na terra. E nós não estamos aqui como pessoas perdidas, nós estamos aqui como mensageiros do Senhor. E temos autoridade sobre as circunstâncias que se levantam sobre a terra, que se levantam sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Nós temos essa autoridade dada por Deus. Imediatamente, quando ele pegou na mão, tomou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Aí ele entrou no barco e o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Jesus mostrou para os discípulos aquele exemplo dentro de 2 tempestades, tem outra tempestade que nós vamos falar, mas essas 2 que Jesus enfrentou com eles, para dizer: olhe, não tenha medo, em qualquer circunstância, em qualquer tempestade que se levante diante de vocês, eu vou estar perto. Se vocês não têm autoridade, ainda não estão com essa fé de repreender, grite por mim, peça socorro, e eu chegarei com socorro bem presente para vocês. A Bíblia diz lá no Salmo 121, né, que Ele é socorro, no Salmo 46, aliás, que Ele é nosso socorro, bem presente no dia de dificuldade, no dia de angústia, no dia de tempestade. Quaisquer que seja as dificuldades que você esteja passando, não perca a fé, não tenha medo, mas grite para o Senhor, chame pelo Senhor, peça socorro, e com certeza virá o livramento. E eu quero deixar a última mensagem agora à tarde sobre um outro momento que Jesus fala sobre uma tempestade. Como ele estava ensinando mesmo como fazer com essa tempestade. Ele diz como nós deveríamos agir como prevenção diante das tempestades. Porque quando nós nos abrigamos de tempestade, nós também podemos nos prevenir, como falamos no início. Nós tanto podemos enfrentar a tempestade, nos reforçando com vestes ou com algo que for necessário, né? Ou podemos também nos abrigar. Sabemos que nesses lugares que há muito tufão, furacões, sempre tem uns esconderijos, uns lugares para se abrigarem, né? Mas Jesus aqui deu uma lição muito importante também. Ele está falando sobre a nossa base.
como nós construirmos algo que venha nos proteger das adversidades da vida, das tempestades. Então, em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, ele vai dizer o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Como Jesus é maravilhoso. Ele deu exemplo na prática. E agora ele estava dando um exemplo teórico, mas um exemplo teórico mostrando como é que a gente deve construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa base de alicerce. Não construir em cima de qualquer coisa vulnerável. Não construir sobre a areia, como ele fala aqui, né? Que a quem pratica, quem ouve as palavras dele e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, ou seja, veio a tempestade, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Tinha um fundamento seguro. E essa rocha, quem é? Essa rocha é Jesus, é a sua palavra. Mas quem ouve as minhas palavras, olha aqui, e não as pratica, é como um insensato, ou seja, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Onde é que está a sua base? Onde é que estão os seus princípios? Os seus princípios estão na palavra, nos ensinamentos de Deus? Se você está fundamentado, se a sua vida está fundamentada naquilo que Deus ensinou, nos princípios divinos, nas coisas certas que o Senhor ensinou, não tenha medo. Deixe os ventos rugirem, as tempestades gritarem, mas esteja abrigado em Deus. Esteja no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Porque a sua casa não vai estar abalada. Então, meu caro ouvinte, meu amigo, não é o meu conselho, mas é o que Jesus ensinou. Que construa a sua vida, a sua casa, a sua família, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Não sigas a filosofias, a ideias que nós estamos vendo hoje difundidas no mundo, que estão totalmente fora da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você se firmar nessa palavra e atentar os olhos para o alto, você vai vencer, nós vamos vencer todas essas dificuldades. A palavra de Jesus é: não tenham medo, porque não tendes fé. Então, o nosso fundamento tem que estar na palavra e na fé. Então, confiemos, avancemos, não vamos temer. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso socorro, bem presente na hora de dificuldade. Não é a nossa força, não são os nossos gritos. Não, é o poder de Deus que está conosco. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que vai nos levar à vitória. E agora eu quero agradecer a você por ter nos ouvido até agora. E quero orar por você. E orar por esse momento que nós estamos passando. Todos nós estamos passando por dificuldade. Nós estamos sabendo, né? O mundo está como de cabeça para baixo, mas nós temos um Deus e quem nós confiamos e que não nos decepciona nem que não nos deixa só, mesmo quando nós tiramos os olhos dele e mais gritamos por socorro, ele está prestes a nos ajudar. Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Põe uma palavra de fé, de encorajamento, conforme o Senhor nos ensina.
Estamos passando por vendavais nesses momentos atuais. Mas eu sei, nós sabemos que Tu estás conosco, que Tu estás presente, nos sustentando pela mão e nos levando ao lugar seguro. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus desta nação, o Senhor é o Deus daqueles que Te buscam. Obrigado, Senhor, por todos esses que estão nos ouvindo. Por isso que abriram seus corações para receber a palavra. Que a fé deles seja fortalecida, Senhor, no Teu poder. Que eles não tenham medo, mas sigam olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém. E eu agora quero me despedir de você e voltaremos com o programa Mulheres de Fé na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.